No meu primeiro curso de graduação que eu fiz de análise de sistemas, a gente estudava a teoria do formulário. Tipo, como que você tinha que validar os campos, qual o tamanho dos campos que você tinha que colocar. Hoje em dia isso é meio que negligenciado. É porque os caras estão entendendo que o nome agora é quanto melhor foi o meu dado, mais a IA vai ser potencializada. Existe a teoria de conservação de energia, que a energia ela não diminui, ela só muda de lugar. O problema de tecnologia é a mesma coisa, a teoria da conservação do problema. Definir a arquitetura da sua empresa por domínios, que serve tanto para Data Mesh como para Service Mesh, que a gente já comentou aqui um pouco, não é trivial. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje eu tô aqui ao lado do meu grande amigo Luiz Rude. Tava com saudade, hein? Pô, é verdade, fazia um tempinho que você não vinha pra cá, Bastante né, cara? tempo. Mas hoje a sua presença é requerida aqui, porque o assunto é a tua praia, meu velho. Minha praia, tô até lisonjeado. Vamos falar sobre MDM e governança de dados. Caramba, que tema bom, hein? Especialmente agora que a gente está num contexto de inteligência artificial. E uma coisa que eu acho bem interessante, viu, Rudy? A gente está em um momento onde as pessoas já estão acostumadas com o uso de inteligência artificial no dia a dia e elas estão começando a perceber a importância de usar o dado dela na inteligência artificial. Que disrupção. Isso, exatamente. Então a gente começa a ver que a galera precisa ter informação para utilizar junto com a inteligência artificial. Então isso traz uma série de consequências que a gente vai destrinchar aqui no episódio hoje. E quem que é o nosso convidado, cara, para falar disso? O nosso convidado, simplesmente uma referência na área de MDM e governança, Paulo Cordeiro. Fala aí, Paulo, dá um oi pra galera, cara. Oi, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Como já disseram antes, sou Paulo, sou CEO e fundador da 4MDG, uma empresa brasileira que desenvolveu um software de Master Data Management. Então, fiz toda a minha carreira nessa área de gestão de dados mestres. E também sou produtor de conteúdo, né? Escrevo bastante no LinkedIn, tenho blog, também produzo conteúdo aí para as redes sociais com a ideia de difundir o conhecimento sobre Master Data Management e ver se a gente consegue colocar na cabeça das pessoas a importância da qualidade dos dados, né? Para alavancar o uso da IA e dos negócios responsáveis, né? E no final garantir mais dinheiro no bolso de todo mundo, tanto da empresa como no nosso, né? É isso aí. Toda empresa está preparada para IA, mas será que os dados estão prontos? Essa é uma boa pergunta que a gente vai responder nesse episódio hoje. Então hoje você vai entender com a gente aqui o que é MDM, vai entender o que são os processos necessários para você utilizar o seu dado dentro da inteligência artificial. Vamos falar como que isso se aplica no dia a dia, quais são as disciplinas de dados que são necessárias para você ter uma boa governança de dados, ter uma boa aplicabilidade de dados dentro do seu contexto de inteligência artificial. Vamos falar sobre bastante coisa aqui, então se você é um entusiasta de dados e de desenvolvimento, tecnologia no geral, acompanha com a gente que o episódio vai estar muito bom. Né, Rudy? Com certeza. Então é isso aí. Vamos lá, Paulão? Vamos nessa. Mas antes, se você não é seguidor do PPT Não Compila, você sabia, Rudy, que 60% dos caras que nos ouvem ainda não são seguidores? Então, se você é um desses 60%, siga o PPT Não Compila. Isso. Vai lá no Spotify, no YouTube, Instagram. Dá 5 estrelinhas lá no Spotify. Deixa o seu comentário aqui. Compartilha o episódio. Ajuda a nossa comunidade a crescer, porque isso nos fortalece. O algoritmo entrega mais e a gente consegue trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E você pode ser patrocinador também do PPT Não Compila para pagar minha cerveja. Isso, exatamente. O Rudy bebe muito cerveja, então se você quiser pagar a cerveja do Rudy, pix@pptnocompila.com.br. Né? Você contribui com qualquer valor e ajuda a gente a manter essa estrutura. E se você for uma empresa também, pode entrar em contato no podcast@pptnocompila.com.br, que nós estamos com vagas para patrocinadores aqui no podcast, Rudy. Muito bom. Sem mais delongas, bora! Paulo, eu sei que você é um cara já bem conhecido nas comunidades de dados, etc. Mas para a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouco do teu histórico. Falasse um pouco mais quem é o Paulo, de onde vem e
e qual que é o seu trabalho exatamente na área de dados? Maravilha. Primeiro, obrigado aqui pelo convite. Eu fiz toda a minha carreira com tecnologia SAP, uma boa parte dela. Antes de SAP, trabalhei com COBOL. Né? Só os mais velhos vão lembrar. Né? A barba branca não esconde um pouquinho, né? Que a gente já tem anos de luta. Então, trabalhei um tempo com COBOL, depois fui para o universo SAP. Falam que você tem só 20 anos, né? Toda a aparência foi por causa do COBOL e do SAP, né? Um negócio chamado Go Live virando noite. Caraca. Isso acaba com a saúde de qualquer um, né? Muitos. Então, basicamente isso. Então, sou um dev de formação, então programei durante muito tempo, COBOL, Delphi, depois programei em ABAP para SAP, tive experiências com PHP, enfim. Meu universo foi na programação. E mais tarde, um pouquinho que eu falei, cara, eu preciso complementar a minha visão de mundo. Uhum. E fiz administração para dar essa visão de business, né? De entender o outro lado, né? Então, muitas vezes isso é uma característica de quando a gente é dev, a gente fica muito fechado, né? Na nossa casinha. Eu falei, cara, deixa eu explorar. E aí tive toda essa experiência implementando projetos de SAP, fiz algumas especializações ali na Alemanha e me especializei em SAP para varejo. Então, fiquei muito tempo implementando SAP em varejista. Então, fiz aí grandes empresas. E foi onde que eu comecei a ter essa visão da importância dos dados, porque a gente tinha um grande conjunto de problemas a cada projeto, por causa de baixa qualidade dos dados. E a gente acabava entendendo isso como uma coisa natural, quando não deveria ser, né? Você tem um problema na entrada de um novo ERP, porque o teu cadastro está ruim, não deve ser encarado como uma coisa natural. Né? É raro, mas acontece muito, né? Sempre. A abordagem tecnológica trata a aplicação como se ela fosse eterna, não efêmera, né? Enfim, isso, complicado. Exatamente. Cara, é igual novela mexicana, né? A personagem principal sempre é Maria. Então, assim, é uma repetição sem fim desse cenário, né, Wellington? E aí eu falei, poxa, tem oportunidade de negócio aqui. E foi quando eu fui para a área de Master Data. Já trabalhava com Master Data, mas do ponto de vista do contexto do RP, enfim, né, da solução prática ali. E aí eu fui construir minha startup, né, a 4MDG. Hoje a gente está em 7 países e a gente já tem 124 mil usuários na plataforma. Então, é uma empresa brasileira que nasceu dessa visão. Poxa, tem alguma oportunidade aí. E junto com a startup, né, eu fui me especializando em Master Data. Tive a oportunidade de conhecer outros players. Então, trabalhei com SAP MDG, trabalhei com Stibo. Então, fui vendo o que estava no mercado. Falei, poxa, vou construir a nossa solução aqui. E a partir daí foi um pulo para ir para as redes sociais também, né? Usar como um caminho no sentido de, cara, como que eu torno a mensagem do MDM conhecida? Porque falava-se de MDM muito pouco, no Brasil ainda fala, proporcionalmente lá fora, né? A gente é um mercado muito pequeno. Tanto é que a gente tem grandes players que não tem nem escritório ainda no Brasil, né? Então, quando a gente olha ali, você pegar a lista dos 30 maiores MDM do mundo, são poucos que tem aqui no Brasil. E aí, a partir daí eu peguei o gosto, entendeu? Então, que nem você, vamos fazer um podcast, vamos fazer um vídeo, vamos produzir conteúdo, texto, para poder difundir isso e vencer essa barreira que tinha no mercado, né? Da falta do patrocínio executivo, que era um tema que a gente estava falando um pouco antes, né? Sim. Inclusive, faz muito vídeo e posta bastante coisa relevante, tanto no LinkedIn como no Instagram também. Então, recomendo, sigam lá o Paulo no LinkedIn, a 4MDG também no LinkedIn, no Instagram. Muito conteúdo bacana. As redes dele vai estar aqui na descrição do episódio, mas pode falar agora também, pessoal que já está com o celular na mão já... O pessoal que está com o celular na mão é só procurar Dados Mestres. Então, lá no Instagram eu estou com @dados_, né, _mestres. E no LinkedIn... Você vê que quando o cara é de governança, ele fala underscore, entendeu? Underscore, porque underline é errado. Isso aí, caraca, Exatamente. Eu falei, topa, ato falho, underscore, enfim. E, então, Dados Mestres no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. Estou com o meu nome de nascença, Paulo Cordeiro. Mas não tem muito como errar. Um careca de barba lá falando de cadastro ruim, né? E tem um ponto aqui. Nesse ano, né? Na verdade, dia 19 de agosto, vai ter a 4ª edição do dos Amigos do Cadastro. Que vai Cara, eu achei o nome desse evento maravilhoso. Amigos do Cadastro.
Isso é incrível. Então, é de quem já sofreu muito com MDM, Amigos entendeu? do cadastro, isso é incrível. E vai ser a inscrição é gratuita, tá? Também vai estar aí em algum lugar Vai tá o aqui link no- para se inscreverem, tá? Já vão ter quantas? 30, 40 palestras. Vai ter lá também alguns Ouvi dizer que tem um fornecedores. cara aí que vai palestrar também. Eu vou estar lá também, óbvio. Boa. Na verdade é o seguinte, né? Eu queria estar na primeira fila ouvindo todo mundo. Aí eu fui lá e submeti uma palestra lá. Pra ganhar um destaquezinho ali. Exatamente, para Entendi, conseguir boa, estar boa. perto ali das referências. E aí, obviamente, o Paulo vai conseguir falar com mais propriedade de todas as mentes brilhantes que vão estar lá, mas é um evento bem legal. Façam a inscrição, participem, amigos do cadastro, dia 19/8, no Teatro Frei Caneca Sabesp, curiosamente, tá? Mas é isso. Show. Exatamente. É um evento que vai ter lá 30 palestras técnicas. É um evento 100% gratuito. Também vai ter um espaço com a editora Brasport, vai levar uns livros técnicos para quem gosta ainda da leitura de papel. Eu sou velho, né? Então adoro papel, né? Até escrevi um livro também, o livro vai estar disponível lá. E vai ter stands ali de parceiros, então vão ter grandes empresas da área de tecnologia, então para o pessoal poder fazer um network, entender o que está acontecendo no mercado. E como palestrante vai ter o queridíssimo Rudy. Vai lá, tô ansioso para ver a palestra dele. Vai ter o professor Carlos Caldo, né, que quem está na comunidade conhece o trabalho relevante dele. Vai ter o Célio também, vai participar de lá. Então, assim, muita gente boa. Grande Célio, um abraço pro Célio. Exato, muita gente boa ali palestrando. E a gente também trouxe gente de negócio. Então, a gente está trazendo grandes empresas para falar da realidade nua e crua, né, das dificuldades de implementar um projeto de governança, um programa de gestão de dados. Então, vai ter palestras aí de grandes empresas nesse cenário. Então, dá um total ali de 30 palestras e a gente não esqueceu do tema reforma tributária, que é um negócio que está pegando também, porque vai ter que mexer em alguns aspectos na gestão de dados para atender esse novo cenário. Quem não correr atrás não vai conseguir faturar. Cara, vai ser um problema. Vai. Mas vai surgir orçamento rapidinho pra fazer, você duvida? E quem tá se planejando pro CNPJ alfanumérico também? Cara, é verdade. Caraca, eu só tô esperando caos. Só tô esperando caos. Isso aí. Vai ser o bug do milênio no CNPJ. Exatamente. Mas olha só, eu quero botar um spot aqui num ponto que me acendeu aqui, vocês falando do evento, que tem esse nome maravilhoso, Amigos do Cadastro. Eu queria destrinchar melhor com vocês os problemas que envolvem esse tipo de processo na empresa. É um cadastro, cara. Porque se você parar do ponto de vista de desenvolvimento e arquitetura, é um CRUD. É uma das coisas mais primárias que você tem no desenvolvimento. É primário, mas só que o dev se preocupa com todos os requisitos de negócio? É esse o ponto que eu quero chegar com vocês. Porque eu que sou vintage, não falo mais velho agora, falo vintage. Eu que sou vintage, no meu primeiro curso de graduação que eu fiz de análise de sistemas, a gente estudava teoria do formulário. Tipo, como que você tinha que validar os campos, qual o tamanho dos campos que tinha que colocar. Hoje em dia isso é meio que negligenciado, né? Então, quais são os principais problemas que a gente tem quando fala de cadastro e por que é tão difícil resolver isso dentro de uma companhia? Às vezes você tem projetos milionários para resolver problema de cadastro, cara. Exatamente. Sabe, eu sou dev, né? Ou era, né? Eu ainda programo um pouquinho, né? Não foge, que uma vez deve é o resto da vida. E o problema, muitas vezes, quando a gente tem essa visão de dev, a gente acha que a gente é martelo e tudo é prego, né? E a gente quer sair dando martelada em tudo para resolver. Quem dera se fosse só a área de dev, né? Mas tudo bem. Exato. E o que acontece, né? Principalmente com o avanço tecnológico, as empresas começaram a optar por uma estratégia que eu acho muito errada, que é resolver as coisas na força bruta. Então você tem um sistema legado lá na ponta, pode ser um CRM, um sistema de captação de dados, e você não mexe lá. Você deixa o formulário aberto, você coloca um campo de telefone sem regex, você começa a fazer uma série de besteiras lá. E aí você resolve na força bruta. Pô, vamos colocar isso aqui no Data Lake, vamos rodar um monte de algoritmo, roda matching probabilístico, faz uma heurística, põe um Great Expectations para fazer uma análise, roda um script em Python para corrigir o dado, integra com a API para fazer enriquecimento externo. Então o cara põe uma porrada de força bruta, que no final do ano isso é um orçamento de milhões de reais, porque muitas dessas coisas são billable, você tem que pagar para alguém, né, para fazer, ou no mínimo você vai ter capacidade de processamento que você tem que pagar.
Mas o cara não vai lá na ponta, deixa eu entender a necessidade do usuário de negócio e por que o cadastro nasce errado. E você fazer esse estudo, você perguntar. E ao perguntar, você vai entender. E aí tem um negócio que eu acho fantástico, né? Que foi até o Ulisses Guimarães, né? Falecido político, que ele falou, né? O jabuti em cima da árvore. Então você vai entender que aquele processo está errado porque alguém lá atrás definiu isso, deixou daquele jeito, colocou o jabuti em cima da árvore e ninguém mais quer mexer. E aí você começa a ter todos esses problemas. Sim. É o famoso Alto da Compadecida. Não sei se você que foi assim. O Paulo, tá ali desde sempre. Paulo usa um termo que é conhecido, PPT, né? Que é Pessoas, Processos e Tecnologia. Geralmente as pessoas colocam o T primeiro. E aí o que acontece? Você acaba não analisando o processo e a parte cultural que está estabelecida na empresa. Se a gente levar aqui até o contexto de IA, e sim, quebrei a barreira, falei de IA, é o problema também da modernidade. Porque o pessoal está querendo estabelecer tecnologia para corrigir processo, certo? Eu preciso entender o processo. Muitos projetos não precisariam de IA. Muitos processos não precisariam de um formulário ou de um Big Data ou de um Data Lake se eu estivesse corrigindo o processo. Cara, quantas vezes você já não se deparou com um formulário que pede um monte de informação que você fala, cara, eu duvido que esse cara vai usar esse dado meu. Mas eu acho que isso ainda é o de menos, sabe? O cara, sei lá, pede o número da CNH. Eu duvido que esse cara vai usar para alguma coisa. Quando você vai fazer, às vezes, alguns contratos pedem PIS/PASEP. Pois é. Eu tenho que sair correndo. O que é isso, mano? Eu tenho isso mesmo? Pra que o cara vai usar esse número? Você não vai usar, cara. Isso vai ficar um campo na tabela lá o resto da vida. Mas é uma falta de uma visão holística. E esse tem um problema muito comum em cadastro, por exemplo, de você colocar um dado perecível. Então, exemplo, vou fazer o cadastro de minha empresa e coloco no formulário quantidade de funcionários. Esse é um tipo de campo idiota, porque se a empresa contratar e demitir gente, aquele campo vai morrer, ele vai ser perecível, ele não vai mais, se a gente pegar as dimensões da qualidade de dados, ele já não é mais atual. Porque uma empresa contrata e demite. Então, por que você vai armazenar uma informação que daqui 6 meses ela já não tem mais nenhum tipo de utilidade? Ao contrário, você vai tomar a decisão errada. Exato. Porque se no seu cadastro tem que aquela empresa tem 10 funcionários e agora ela tem 30, na hora que você for rodar um machine learning em cima da base, vai classificar aquela empresa errada baseado no campo que está errado. Sim. Então, é muito disso. Por que o cadastro dá problema? Porque o cara de negócio, ele quer achar que o cadastro é linguiça. Põe mais, põe aquilo. E aí não tem uma análise de causa raiz, você não faz um end-to-end. Peraí, deixa eu ver se isso aqui realmente vai servir para o processo lá na frente. E essas falhas acumuladas ao longo dos anos, cada chefe chegando querendo mexer no processo sem pensar no todo, faz cadastro ruim. Um outro exemplo que eu dei, inclusive, no episódio passado que a gente estava falando de transporte, vocês já tentaram comprar o bilhete único pelo WhatsApp? Compro direto. Cara, por que diabos eu vou na máquina do bilhete único, eu só aperto um bilhete único e põe o cartão? Você sabe que eu ouvi e eu já tenho a resposta, né? Mas vai lá. E por que eu tenho que preencher um monte de dados no WhatsApp para comprar a porra do bilhete único? Porque na maquininha ele imprime. Ele precisa do seu e-mail porque ele envia o negócio para lá. Não, cara, o QR Code vem no WhatsApp. Então, vem, mas e se você comprar 10? Tudo bem, mas pra que é o meu CPF se ele é intransferível? Não, perfeito. Mas se ele não é registrado. Com relação ao CPF, tudo bem. Mas, por exemplo, pelo menos um e-mail para ele poder enviar as coisas para você por e-mail precisaria. Concordo, tá? Mas tudo o resto... Mas concordo que existe um excesso de burocracia. E aí, só trazendo aqui uma frase do Paulo, que é o seguinte. Qualidade. Ok? Hoje, se você for olhar qualquer sistema, não existe uma preocupação com a qualidade do dado. Ok? A quantidade, ele é um problema, concordo. Mas a qualidade é o principal problema do cadastro. Mas você não acha que qualidade e quantidade elas são autodependentes? Porque, cara, se eu encho o cara de informação que eu não vou usar, o risco de eu ter um dado de baixa qualidade é muito grande. Não, porque você tem que entender o conceito de qualidade. O conceito de qualidade é você ter competência para atender seus requisitos de negócio. Ok? Então, às vezes, uma informação não vai ser útil para o meu requisito de negócio. Então, para mim, aquela informação ter ou não ter, tanto faz. Eu não afeto a qualidade, eu afeto o desperdício e o armazenamento daquilo. O ponto é que os negócios evoluem.
os requisitos mudam. O sistema continua com a mesma entrada ruim. Entendeu? E aí que entra toda a necessidade de fazer uma mudança lá na ponta. Gente, a gente trabalha com dados aqui. Eu e o Paulo trabalhamos mais tempo ali com dados. O tanto de problema que a gente vê na ponta, lá no analítico, no data lake, cara, é muito problema. Que poderia ter sido sanado com uma boa engenharia. Uma boa entrada, né? Exatamente. Entendeu? Eu consigo trabalhar as dimensões da qualidade e aí, cara, tem várias referências. Cara, um fala 10 dimensões, o outro fala 7. 21 já. Tem um monte. 21, cara. Exatamente. Mas, por exemplo, se você traz à luz do requisito de negócio mesmo, que foi ali o que o Paulo comentou, cara, você consegue trazer para a sua aplicação essas validações. Você, às vezes, consegue até colocar, através de um gatilho no seu banco de dados, essas validações. Você consegue trabalhar com um modelo de dados canônico, onde a sua aplicação pode ser efêmera, pode mudar. Você pode trocar do ERP1 para o 2, mas o seu dado ele continua qualificado para atender às necessidades de negócio. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Na tua opinião, Paulo, por que isso ainda persiste, uma vez que a gente tem cada vez mais rebuscado os processos, os frameworks de levantamento de requisito de negócio, mas a entrada continua sendo negligenciada, aparentemente, né? Você, até com o Agile, etc., você tem um incremento de design thinking, de levantamento de informações para a regra de negócio, mas, cara, parece que, tipo, isso é... Ah, não, é só um cadastro. Vamos lá. É multifatorial, tá? Não tem uma bala de prata nesse assunto. Mas o que acontece? Quando você desenvolve sistemas que vão ficar na porta de entrada, geralmente são sistemas operados por humanos. Então você tem desde um e-commerce, que vamos dizer assim, que é um modelo self-service, onde você mesmo faz o seu cadastro, como você tem plataformas internas que as empresas usam, por exemplo, para capturar dados, fazer um atendimento básico. Esses foram os primeiros softwares que foram desenvolvidos ao longo do tempo. Então eles vão sendo classificados como legado. Conforme esses softwares são desenvolvidos, eles são massificados dentro das organizações. Então vamos imaginar que você é uma empresa que você tem 30 unidades de operação no Brasil e você vai ter 30 operadores logísticos dentro de cada uma das suas filiais usando aquele software, que foi desenvolvido em 95, sem ter essa visão mais moderna ou essa preocupação com a qualidade dos dados. Até porque isso é um problema. Muitas vezes a gente se formou, na minha época, não teve uma aula sobre qualidade dos dados. Não teve muitas vezes o desenvolvedor não teve essa visão e as empresas, se hoje as empresas não têm estrutura de governança de dados, imagina há 10, 15 anos atrás. Então esse legado ele entra na ponta. E aí você tem lá um colaborador que aprendeu a usar aquilo, que sabe usar aquilo. Então o custo da mudança é gigantesco. Você já não tem mais programador para aquilo. Se você for trocar o software, você vai gastar uma fortuna. Você tem que retreinar todo mundo na ponta. E é um problemaço. Então, o que acontece? Poxa, não vamos mexer na ponta, deixa o processo como está e vamos tentar resolver isso numa outra etapa que eu estava explicando um pouquinho lá atrás. Pô, vamos jogar isso no BW, no Data Lake, no Data Lake House, blá, 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 blá. Vamos aplicar algumas técnicas para tentar resolver. Então é isso. A história da informatização, o avanço dos negócios justifica isso. Outro ponto também. A gente entende essa dor, a gente vive essa dor. Um diretor de negócios, ele muitas vezes ele fala o seguinte, poxa, vou ter que investir talvez 5 milhões, 10 milhões para resolver esse problema, mas se eu pegar esse dinheiro aqui e colocar mais marketing na empresa, eu vendo mais.
eu vou bater a meta do trimestre, batendo a meta do trimestre eu ganho meu bônus. O problema é sempre estratégia, a falta da visão de longo prazo. Exatamente, porque esse cara que ele tá pensando no bônus nele, mas ele tá trazendo um monte de trade-off. Mas ele vai sair em 1, 2 anos. Ele vai fazer a mesma cagada em outra empresa depois. Sim, isso é um fato. É como se fossem os políticos, né? Eles não se preocupam muito com as ações dele, porque na próxima eleição fica pro próximo. Muitos executivos acontece isso e vai gerando débito técnico. Então, você também é da área de desenvolvimento, você sabe o débito técnico que você carrega. E hoje, se você pegar, por exemplo, em muitas grandes empresas, você ainda tem estruturas em COBOL gigantescas. É muito comum, cara. Principalmente instituição financeira, seguro, roda em cima de COBOL até hoje. E uma observação do que você falou que eu achei bem interessante, Paulo, é que normalmente, de fato, essas aplicações são as primeiras, porque são a entrada, etc. Isso, do ponto de vista de arquitetura, tem uma consequência muito séria, que você vai desenvolvendo outras camadas de aplicação que depende dessa primeira aplicação de entrada. Que é a construção cebola, que toda vez que você tira uma casca, você começa a chorar. Exatamente. Então, cara, se eu mudo o meu cadastro de cliente que está lá no COBOL, bicho, altera a cadeia inteira, porque esse dado propaga para todas as cadeias de valor da companhia. Fazer aqui uma questão. Segunda Revolução Industrial surgiu um conceito chamado Lean. Beleza? O Lean foi criado simplesmente por causa de problemas de qualidade na manufatura. A gente está aqui alguns anos depois desse conceito ser criado e falando dos mesmos problemas, mas agora voltado para a indústria de dados. A gente está na 4ª Revolução Industrial. Dado é o novo petróleo e inteligência artificial é a nova energia elétrica. E o problema de qualidade está aí. Tem que fazer o Lean Data. Eu já estou escrevendo sobre isso, Nidal. É isso aí. Mas se você for ver os desperdícios, né, os 7+1, os 8 grandes desperdícios, cara, eles se aplicam como uma luva para dados. E a parte dos bugs, dos erros, esses problemas de qualidade, cara, hoje são um grande problema na indústria de dados. Sim. Entendeu? Tem um complemento o seu raciocínio. Só para a gente, inclusive, Lean, a gente construiu uma célula de Lean dentro da 4MDG pela importância mesmo de você organizar o processo, pensar dados como se fosse uma fábrica que tem uma esteira, né? Começo, meio e fim, essa visão mais holística. Tem um livro também que vale muito a pena, é um livro de negócios, que é a Meta, do Goldratt, que é a teoria das restrições. Ele era um físico, então ele pegou conceitos físicos e trouxe para a área de negócio. Quando eu li esse livro, né, primeiro com foco de business, falei, cara, muita coisa que ele explica de gargalos, então você resolve o gargalo num ponto, ele vai para outro. Que puxou com o assunto que você falou, poxa, você está com um problema aqui na entrada, é um gargalo, aí você resolve um probleminha aqui, mas estoura lá na frente, porque tudo é interdependente. Ele fala muito disso, das restrições e como que você faz essa gestão de gargalos, que também, junto com o Lean, faz todo sentido você trazer isso para o universo de dados. Eu como sou físico também, eu costumo fazer um paralelo com a teoria de conservação de energia. Existe a teoria de conservação de energia, que a energia ela não diminui, ela só muda de lugar. O problema de tecnologia é a mesma coisa, a teoria da conservação do problema. Se você resolveu uma coisa na ponta e postergou para a camada de trás, você só moveu o problema para depois. Se você não resolver o problema, ele vai se conservar. Você só vai deslocar ele de uma ponta para outra dentro do seu pipeline. Mas ele vai multiplicando, né? Não é possível. Porque tem um carinha chamado Dr. Data, é o apelido dele, esqueci o nome dele real. Ele criou uma regra de qualidade chamada 1-10-100. Se o dado entra certo e permanece certo, ele custa $1. Se ele entra errado e é corrigido, ele custa $10. Mas se ele entra errado e permanece errado, que é a realidade de muitas empresas, ele custa $100. Sim. Isso é explicado também pela física. Porque quando você tem uma energia estável, se ela entra em atrito, ela transforma numa energia térmica cinética maior. Então, o custo é esse tipo de energia. Se você tem um dado que vai gerando atrito na linha do tempo, você vai aumentando o custo. Né? Aí, ó. Traduzindo para um português simples, a porcaria é exponencial. Isso, exatamente. É isso aí. Exatamente. A porcaria é exponencial. Pode ser em português ainda mais claro. A cagada, ela vai aumentando. Exatamente. Trash in, trash out. Mas, por exemplo, para puxar aqui, para conectar com o business, né? A gente analisou a base de um cliente, parte de materiais, né? O linguajar técnico é MRO, né? Materiais de reparo e tal, são os indiretos que toda empresa usa. E
muito do problema de dado que a gente tem hoje, ele está conectado com a arrogância e com o ego. Eu tenho essa... Como boa parte dos problemas de TI, né? Exato. Problemas de negócio, problemas na política, na economia, como todos os problemas. Eu puxo muito isso. Você até acompanha um pouco, eu tenho esse muito viés da pessoa, né? O dado vai ser tão bom quanto o conjunto de pessoas que operam. Então você tem que ter esse controle do seu ego, do seu orgulho. Eu falo até um pouco disso nas palestras. O pessoal, pô, tá viajando. Entra aí numa explicação técnica. Legal, explicar tecnicamente é importante, mas você entender o contexto por trás. E você tem essa questão ali das pessoas. Eu estava trabalhando com a base ali de um potencial cliente. Falei, cara, me dá sua base que eu vou rodar aqui alguns algoritmos e fazer uma análise. Base de materiais, né? Cara, minha base é perfeita, é ótima, temos um melhor processo. Isso é uma das maiores empresas do Brasil, me mandou, né? Então eu tive que assinar NDA para ter acesso à base, aquela burocracia toda. Rodamos a análise da base dele e identificamos diversos materiais duplicados. No caso, baterias de empilhadeira. Aí já entra um pouco também do Master Data. Quando você cadastra uma bateria de uma empilhadeira, essas empilhadeiras industriais elétricas, cada bateria, você tem modelos que custam 35 mil, tem modelos que custam 60 mil reais, dependendo da bateria. E ela tem uma série de características técnicas. Tá? Então, você tem características A, B, C, D, que faz aquela... para você poder comprar essa bateria. Essa empresa tinha 2 plantas, que ficavam próximas, distância de poucos quilômetros. A planta A fazia o cadastro da bateria, a planta B fazia um cadastro que era a mesma bateria, mas com uma nomenclatura, uma descrição diferente. Então, o que acontecia? A planta A e a planta B compravam as mesmas baterias, enquanto elas poderiam simplesmente migrar o excesso de estoque através de uma transferência. Somamos todas as baterias duplicadas. Só no grupo de bateria, essa empresa perdeu 3 milhões de reais. Nossa, cara. Então, é isso o problema do Master Data, que ele se propaga. E aí, qual que é a estratégia que hoje eu uso? Quando a gente fala de governança e gestão de dados, é tudo questão do patrocínio executivo. Você precisa que a empresa esteja compromissada. E o executivo de negócio, ele não entende camada silver, camada ouro. O cara não entende arquitetura A, B e C. Ele entende dinheiro entra, dinheiro sai. Então, quando você começa a fazer esse link, e acho que é importante para todo mundo que trabalha com dados ter essa visão de, cara, deixa eu mostrar para o cara o que eu estou fazendo aqui. Você fala, cara, olha isso aqui. Olha quanto você está perdendo. Aí o cara sai. A gente pegou uma indústria farmacêutica, uma indústria espetacular, os caras, fantástico. E, cara, analisamos a base de materiais deles. Cara, na primeira análise ali nos algoritmos de IA, para puxar com o assunto de IA, rodamos ali um machine learning, uma generativa em cima da base, e depois a gente passou ali, fez uma curadoria humana, né? Porque a IA, para certos aspectos, não acerta 100%. Cara, na primeira olhada que a gente deu, 1.800.000 dava para recuperar de estoque do cara. 1.800.000 reais. Eu falei, cara, por 10% disso te implemento a solução. Incrível, né? Eu quero aproveitar esse gancho para aproveitar vocês dois aqui. Eu queria que vocês esclarecessem um pouco mais a respeito de MDM. Isso, eu já vi algumas dúvidas de pessoas de tecnologia e alguns ouvintes já nos mandaram algumas perguntas também sobre isso. Quando a gente fala do Master Data, é muito comum a gente ligar ao famoso Golden Record, qual o melhor registro, etc. Isso é uma das aplicações, né? Mas também tem essa questão de você ter os domínios bem definidos e os dicionários comuns, né? Entre esses domínios que é o registro master, né? E eu queria que você explicasse um pouco melhor isso, né? Porque é muito comum, e eu acho que o maior uso no mercado é de fato esse, né? Quando você tem vários cadastros, vários registros, você precisa encontrar a melhor informação entre eles. Mas eu vejo poucas pessoas falando do uso do MDM para, por exemplo, ter uma base comum de materiais com as mesmas chaves, etc., para não ter esse tipo de incompatibilidade, você ter registros diferentes, chaves diferentes para entidades que no fundo são a mesma coisa, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho melhor isso para quem está nos ouvindo. Então, vamos lá, senta que lá vem história, né? Então, basicamente é o seguinte, quando a gente fala de dados estruturados, a gente tem o costume de classificar entre mestres e transacionais. Tem os dados de referência também. Então, são dados mestres, de referência e transacionais. Para facilitar, geralmente dado mestre e dado de referência a gente trata junto.
data, master data e reference data. Então, o que é o dado mestre? É o dado do cliente, é o dado do fornecedor, é o dado do material, do produto acabado, do serviço, do colaborador. Eles são dados que têm por característica mudar pouco. Por exemplo, o seu nome, você nunca muda. Seu endereço, você vai mudar talvez 4, 5 vezes, a não ser que você seja um nômade. Então, eles são dados que têm uma característica única. Você não tem 2 Wellington. Não pode ter. E só complementando, o referencial ele teria uma característica ainda de menor volatilidade. Que aí você tem um CEP, você tem um CID, você tem coisas mais estáticas ainda. Tá bom? Calendário. Okay? Tabela de moedas, tabela de países. Então, o dado referencial ele serve para dar contexto a um dado mestre. Então, por exemplo, eu tenho o Wellington. Qual cidade que o Wellington mora? Florianópolis. Então, quer dizer, a lista de cidades é um dado de referência que te dá um contexto para o Master Data. Então, eles são dados que eles não se movimentam tanto, né? Eles têm uma volatilidade menor, eles têm essa característica de ser único. Certo? Em teoria, se você tiver 2 copos iguais cadastrados, esse é um erro de operação. E o dado mestre, ele dá origem ao dado transacional, por isso que o nome é mestre. Né? Ele guia o restante. Eu vou te fazer uma venda, eu preciso ter o produto que eu estou te vendendo e preciso ter o cliente. Então, esse é o processo. Então, quando você melhora a qualidade do teu dado mestre, você melhora a qualidade do teu dado transacional. Melhorando a qualidade do teu mestre transacional, você melhora o Analytics. Concorda? Você consegue entregar mais. Você vai melhorar o desempenho da IA. Né? Seja generativa ou machine learning qualquer. Aí, qual que é a história disso? Quando a gente volta lá atrás, nos anos 80, você começou a informatização nas empresas, então elas tinham basicamente grandes mainframes, né? Você começou a fazer a migração para o client server e você começou a sair do universo do RP. Então agora você tinha um RP, mas você já tinha um CRM, você tinha outros sistemas satélites ali orbitando numa estrutura mais client server. E o que aconteceu com isso? Você começou a construção de silos. Então você tinha uma informação no CRM, uma outra informação no RP e por aí vai, ou num sistema legado qualquer. E replica dado para cima e para baixo. Né? Exatamente. Então, assim, os problemas que a gente tem hoje já tinha lá atrás. Né? Só as ferramentas que eram diferentes. E aí os marqueteiros, né? Os marqueteiros falam, cara, não pode ser dessa maneira. Como que eu vou vender se eu não entendo o meu cliente? Então, é sempre um negócio. Né? O negócio começou a puxar o avanço tecnológico. Meu filho, eu preciso do dado do Wellington correto, porque eu quero fazer... chegar ao produto que ele precisa de acordo com as necessidades dele. Só que o dado dele está espalhado dentro da organização. Aí veio aquele conceito da visão única do cliente, a visão 360 graus do cliente. Que aí nasceu o termo do Golden Record. Então, o do Golden Record também, que nem o Paulo comentou, pensa que você tinha várias aplicações que faziam interface com a entidade mestre do Wellington. Então, o Wellington era o cadastro 1 num sistema, o cadastro A em outro sistema, o cadastro XPTO no outro sistema. Que, inclusive, podem ser atualizados em momentos diferentes. Isso, que aí é importante colocar isso, porque o dado mestre é uma coisa, a gestão do dado mestre é outra coisa. Porque eles não necessariamente precisam estar fisicamente no mesmo local. Porque, no final das contas, quando a gente fala de gestão do dado mestre, é sempre uma solução meio. Porque se você tivesse feito uma boa arquitetura de dados lá no começo, você teria uma única entidade que permearia várias aplicações, porque você teria uma arquitetura centrada em dados e não centrada na aplicação. Sim, exatamente. Mas só que, como isso não foi feito, entra aquela questão que você bem colocou das cascas. Você precisa criar mais uma casca, para criar mais uma casca, para criar mais uma casca, para você ter o Wellington como um único registro, Golden Record, para que possa fazer a intersecção ali com todas as aplicações. Sentido. E aí, voltando à história, perfeito, Rudy, desenvolveu o CDM, que é Customer Data Management. Então, eles fizeram uma solução, na verdade, era um banco de dados que eles consolidavam informações de vários silos, colocavam ali dentro e aplicavam algumas camadas de tratamento. Eu falei, poxa, agora eu conheço o Wellington, porque eu peguei a informação que veio do sistema A, B e C, então eu sei o perfil dele, o que ele gosta, o que ele compra, onde ele mora. Porque qual que é o problema do silo? Vamos supor que no CRM você fez uma interação sobre um problema no produto. Então, quando você fez a interação, olha, o meu copo está quebrado, e aí você passa o seu novo endereço, mas agora eu moro na Rua das Flores. E aí o operador atualizou isso no CRM.
Se você não tem os sistemas devidamente integrados, lá no RP, onde você fez a compra original, tá com endereço Rua das Pedras. Então você começa a ter essa diferença de silos. Então eu juntava, trabalhava, e aí tem uma série de conceitos que começaram a ser desenvolvidos, como matching de dados, aí você tem um match probabilístico para você ver qual dado vê, você começa a fazer análise de similaridade, aí começou a ter algoritmos, para quem gosta de matemática, baseado em vetores, cálculos de cosseno para determinar... Semelhança de cossenos, semelhança, o coseno que é a raiz agora de Hague, etc. Exato, é exatamente isso. IA é vetor, né? IA é vetor puro. Enfim, e aí foi feito esse CDM que começou a resolver o problema do marqueteiro que queria vender mais para você te atender melhor. E aí esse CDM começou a evoluir, os caras, se esse CDM resolveu o problema de cliente, não pode resolver a base de fornecedor, não pode resolver a base de produto, e aí o negócio foi evoluindo e aí o processo foi avançando tecnologicamente até a gente chegar hoje. Praticamente todos os grandes players de tecnologia têm uma solução de MDM. Então a IBM tem o WebSphere, a SAP tem o SAP MDG, a informática é o líder de mercado, tem Stibo, tem o Reltio, que a SAP acabou de comprar. E aí começou a ganhar foco. E aí como que o MDM funciona? E aí é um problema, muitas vezes o cara associa MDM com software. Não, software é um produto do MDM. MDM é uma disciplina. Então, quando você pega o disco tem uma plataforma, um software que implementa... Que ajuda na implementação da disciplina. Exatamente. É que nem assim. Você tem uma série de plataformas que ajudam na governança de dados. Mas governança de dados é uma disciplina que existe independente de software. Né? Então, quando você pega o disco do Dama lá na governança de dados, você tem a parte do Master Data Management. Então, isso é uma disciplina ali dentro, um subtópico, né, da gestão de dados. E aí E quando a gente fala de governança de dados, de uma maneira simplista, o que você quer? Melhorar a qualidade dos dados. Você quer maximizar a qualidade do dado. E o que é a qualidade do dado? Ele precisa estar útil para o uso pretendido. Então, se o dado está correto para o uso pretendido, você atingiu a qualidade do dado. Aí vem umas dimensões que a gente está explicando, aí entra num technique que não cabe aqui. Mas, enfim, então o MDM vem com uma disciplina. Então, envolve pessoas, processos e tecnologia. Por isso que é disciplina. Você tem que olhar por vários fatores e vários ângulos. Em linhas gerais, com o MDM, até pouco tempo atrás, você tinha esse conceito do Golden Record. O Golden Record não necessariamente é uma base física. Pode ser, mas não necessariamente, porque existem estilos de MDM. Então, eu posso, por exemplo, fazer um estilo de coexistência. Então, eu vou deixar os dados nos vários sistemas, vou centralizar aqui, mas as operações continuam no sistema satélites e a gente vai fazendo essa integração. Tem modelos, por exemplo, que você pode criar referências. Então, eu vou usar minha base não para trazer o dado, mas criar referência. Eu vou falar que o Wellington, lá no CRM, é o Wellington 123, corresponde ao Wellington 456 do RP. Então, você tem vários modelos e cada empresa vai usando esses estilos de MDM de acordo com tua arquitetura. O mais comum é, centraliza isso aqui, faz que a entrada de clientes, fornecedores, materiais, produtos aconteça direto no MDM e deixa ele trabalhar como um distribuidor dos dados. Tanto é que no universo de MDM a gente fala do conceito de publicar. Então, eu publico o dado. Então eu tenho um cadastro do cliente, eu sei que está certo, publico para as outras aplicações. E aí esse conceito, né, do Golden Record ele está evoluindo justamente com a IA também. E agora você já não fala tanto do Golden Record, fala muito do Golden Context, que é qual o contexto em volta desse dado para que você vai alimentar uma IA. Então, para o agente de IA, é interessante que ele tenha ali os seus campos do seu cadastro, mas que ele tenha outros contextos. Como que aquele cadastro foi feito, quando foi feito, quantas alterações teve. Então, você traz todo esse contexto do metadado, você traz todo o contexto de qual foi a regra de cadastro que foi aplicado para aquele indivíduo, se ele teve algum tipo de enriquecimento externo. Então, você traz tudo isso para a IA, para que quando tiver um agente de IA, ele consiga entender aquele contexto e consiga te dar uma resposta melhor, né? Então, aí estamos caminhando nisso. E aí esse Golden Record agora também a gente está trazendo para uma estrutura de Data Mesh. Né? Como que você trabalha numa governança federada, como que você define aí, pegando aquela tua pergunta que você fez no começo, né? Quem que são os donos ali dessa informação, como que elas vão operar. Aí agora também está entrando o Data Fabric fazendo esses algoritmos e um monte de agente de machine learning tentando se conectar e levar as informações. E agora a gente está no meio dessa bagunça, né, cara? Como que eu gero valor para o cliente sem explodir o custo de TI, sem transformar tudo num Frankenstein, mas também conectado com as novidades tecnológicas que estão chegando.
Você que está aí escutando esse episódio bacana e quer levar toda essa tecnologia, essas novidades para sua empresa e não sabe como, chama o time da VMBers. A gente pode ajudar vocês com desenvolvimento de software, com arquitetura de soluções, a entender os problemas que vocês estão vivendo e sair do outro lado com uma solução bem bacana. E se você está escutando o podcast para aprender coisas novas, faz o seguinte, manda um e-mail para a gente no peoplecare@vmbers.io e você pode fazer parte também do nosso grupo de talentos. Valeu! Agora o time do Relações Públicas vai gostar mais de mim. O que é engraçado no seu discurso, Paulo, é que parece que quanto mais a gente avança tecnologicamente, mais a gente tem que se preocupar com questões que foram negligenciadas lá no passado. Porque contexto, ontologia, taxonomia, qualidade... Nunca foi tão importante. Caraca, mas não é... Na verdade, sempre foi muito importante. É que agora está evidenciado. Né? Então, é que o que acontece? A IA, ela tem uma questão. A IA, eu gosto muito de IA. Às vezes parece que eu sou detrator, mas não. Eu gosto bastante da inteligência artificial. Mas ela tem uma questão, que ela escala. E ela escala tudo, inclusive o seu problema. Isso. E aí, dá para você entregar a cagada muito mais rápido com IA. É isso. Então, o que vai acontecer é que você vai cair no problema da escala. Você vai escalar o erro do seu processo. Você vai escalar o erro de qualidade. Você vai escalar o erro que você tem no seu dia a dia. Isso sem dúvida nenhuma. E aí isso mostra como as disciplinas de alma dos dados ou as disciplinas mais fundacionais de dados, que entra a parte de qualidade que a gente comentou, governança, metadados, a parte de MDM, RDM, interoperabilidade, que a gente também comentou um pouco, integração, começa a ganhar muito mais relevância. Sim, sem dúvida. Entendeu? Sem Porque dúvida. isso é o que vai fazer com que a IA tenha valor. E aí tem muitos estudos que falam que as empresas que investem em fundacional, ou que gastaram tempo na jornada fundacional de dados, são essas empresas que estão conseguindo escalar o uso de IA. Sim. Não, e essa observação de escala, ela se aplica a quase tudo, né? Porque, um exemplo, no passado, você desenvolvia um software com uma má decisão de arquitetura, até ele ficar pronto, ser homologado, ir para produção, na produção ele ganhar escala. Esse problema já ficou perdido ali no histórico, né? Quem tomou aquela decisão errada, etc. Quem já foi embora. Agora, já foi embora, o cara já foi, né? Já é outra equipe, etc. Agora, cara, se tomar uma decisão errada de arquitetura, o software está pronto em 2 dias. Vai ficar muito mais evidente. Então, essas disciplinas que são de governança, de estratégia, elas começam a ganhar mais relevância justamente pela escala de tempo que a IA encurtou, né? E eu queria aproveitar para a gente fechar esse ponto mais teórico aqui com vocês sobre isso. Vocês acham que vamos considerar um mundo perfeito? Um mundo onde eu não tivesse problemas, eu estivesse iniciando todos os sistemas do mundo hoje com a melhor engenharia de dados e a melhor arquitetura possível de aplicações que eu poderia ter. Eu ainda teria o problema do MDM ou ele é uma aplicação, uma disciplina que foi feita para corrigir problemas que eventualmente aconteceram e que no mundo real é inevitável, vai acontecer, mas se tu tivesse sido feito de uma forma adequada, eu teria como... Se eu tivesse começando uma empresa hoje do zero, eu consigo, através de uma boa arquitetura, evitar o uso do MDM no futuro? O meu master data já nasceu organizado? Essa é a pergunta. Você está confundindo lá os conceitos de novo. O MDM é disciplina. Você sempre vai precisar. A sua pergunta é se você vai precisar de uma plataforma robusta para corrigir os Obrigado problemas pela de MDM. correção. É isso. Então, tá bom. É porque eu também cometi esse erro. E aí o Paulo educadamente me corrigiu aqui no discurso. Aí eu estou repetindo. Deixa eu mudar a minha pergunta, então. Vocês acham que eu poderia tratar o MDM sem a necessidade de plataformas que ingerem dado, processo, etc. Isso poderia ser uma disciplina já natural do desenvolvimento? Ele já nascer de uma forma orgânica, digamos assim? Poderia, sabe? No mundo hipotético, se você adota a parte de pessoas e processos e as pessoas estão capacitadas e elas entendem aqueles dados, por quê? Há determinados dados que você não consegue aplicar numa primeira mão nenhum tipo de algoritmo de correção. Então, por exemplo, se eu tenho o seu nome, como que eu vou saber se o seu nome é certo?
posso, tendo um CPF, determinar isso. Mas se eu tenho um operador capturando o teu nome, como que eu garanto que ele digitou Wellington certo, se é com 2 L, se não L, se é N mudo, se não é. Então você tem um determinado conjunto de informações que, pela tecnologia que a gente tem hoje, depende do processo humano. Mas vamos imaginar que você tivesse pessoas altamente capacitadas, altamente cuidadosas, você poderia dispensar o uso da parte de tecnologia. Mas como esse mundo é hipotético, ele não existe, e você vai ter pessoas errando, e é natural. Porque quando a gente fala de governança de dados, veja só, você não tem o objetivo de eliminar o erro, porque isso é intangível, é impossível. Né? Então, não é. A ideia é como que você cria mecanismos para reduzir essa quantidade de erros. Como que você mitiga isso na operação e você torna isso controlável. Então, essa é a ideia por trás. Então, você tem que partir do pressuposto que sim, a pessoa vai errar, que o dev naquele dia vai esquecer de pôr um regex no formulário, que ele esqueceu de pôr no prompt da IA, né? E a IA não colocou. Você vai ter que imaginar que vai acontecer, que vai ter mudança de requerimento. E qual que é a questão? Por mais que a tecnologia está evoluindo, ela anda mais devagar que o negócio. Então, o que o negócio faz? Todo mundo aqui trabalha em empresa grande ou médias empresas. Você percebe que o negócio muda e ele muda do jeito com a plataforma atual. Então, ele fala o seguinte, tá vendo esse campo aqui no sistema? A gente não usa para nada, então agora vamos usar para isso, para resolver o nosso problema de negócio. Ninguém teve um alinhamento com a arquitetura de TI, você podia usar aquele campo. Estava vazio, o cara usou. Então, a velocidade do negócio, mesmo no mundo da IA, ele é maior que a da área de tecnologia para suportar. Porque é natural. Se você pega uma empresa, você vai ter uma célula de TI e dados, vamos imaginar 30 pessoas. E a empresa tem 500 funcionários cuidando de negócio. Então, a escala vai levar a gente para um... Inevitavelmente. Não, eu concordo. Porque, assim, tecnicamente... Eu não sei se eu tenho essa visão por eu já ter um nível bom de engajamento em dados, mas tecnicamente não é um problema difícil de ser resolvido. Não é. Você pode nascer muito bem estruturado para isso. Então, mas é que o Paulo comentou. Existe ali uma questão que é a politicagem no meio do processo. Porque o executivo vai esperar a implantação do RP dele para que você consiga estabelecer o modelo de dados canônico? Não vai. Eu sei aqui pelo ponto que foi falado que o negócio evolui mais rapidamente. Enquanto o negócio evolui, o requisito lá de qualidade foi revisitado para você poder melhorar o seu processo? Não. Então, o que acontece é que existe uma grande negligência com a gestão de dados. Eu acredito que a gente possa chegar numa utopia de que isso vai ficar mais fluido? Sim. Mas como todo ser humano aprende só na dor, a troco de muita cabeçada, muita dor, muito sofrimento, até que as pessoas consigam ver que o caminho certo é se preocupar com coisas fundacionais no começo. Entendeu? E aí, assim, né, na filosofia, né, do princípio e da lei. A lei, esse problema de cadastro que o Paulo comentou, é a lei. Porque a lei ela tem uma premissa, proteger princípios. Sociedade evolui. Se a sociedade evolui, as leis têm que se adaptar para que esses princípios sejam protegidos. Mas a minha lei é tão devagar e muda com tanta lentidão que a minha sociedade evolui, a minha lei não muda e meu princípio fica vulnerável. Que no final das contas é o que acontece com gestão e governança de dados. As coisas evoluem, os processos são obsoletos, não existe uma melhoria contínua e as coisas ficam totalmente vulneráveis. Até chegar alguma coisa que atropela, derruba, e aí você vai ter que ter um investimento surreal para corrigir esses problemas. Mas puxando esse gancho, a gente está atendendo... É possível melhorar muito a qualidade dos dados só mexendo em pessoas e processo. A gente está fazendo um projeto global para uma empresa, uma multinacional listada na Bolsa, e a gente está revisitando toda a parte de master data deles, Brasil, Estados Unidos, Espanha e no globo inteiro, né? Mas as centrais principais que cuidam desses dados ficam na Espanha, Brasil, Espanha e Estados Unidos. A gente está conseguindo assim, identificar uma série de coisas para melhorar sem mexer em software. Porque foi uma premissa do projeto. Ele falou, olha, eu preciso resolver alguns problemas, sei que não vou resolver todos, tem alguns que vão esbarrar em tecnologia, mas dentro da limitação de não mexer em software, o que eu consigo fazer? E é muita coisa.
muita coisa só mexendo no processo, nas pessoas. Por quê? Você analisa um processo e a gente usa Lean. Então a gente tem faz take time, quanto tempo demora cada pessoa, tem uma série de negócio que chama MDM Engineer, esse método, engenharia de MDM. Você pega um processo, poxa, está passando em 5 pessoas. Você é o 5º, né? O que você faz? Eu aprovo. E quais são os critérios de aprovação? Não, eu não tenho, porque eu já aprovo. Considero que o outro aprovou. Cara, aí, isso é... Aí você, tá bom, então você vai sair do processo agora, aí o SLA caiu em 1 dia. Aí o cara, nossa, que mágica! Como que você reduziu o SLA em 1 dia? Eu tirei o cara que não fazia nada. Então, assim, dá para melhorar muito com pessoas e processos. É por isso que a gente faz o evento do Amigos do Cadastro. Nasceu disso, eu falei, cara, não adianta, tem que trazer essa galera e compartilhar para que elas possam levar essas práticas para dentro das empresas deles. Nasceu o meu livro, né, de MDM, que está inclusive na Amazon, chama Master Data Management, Fundamentos e Aplicações, para quem quiser conhecer, e onde eu explico um pouco toda essa parte teórica, a parte de pessoas e processos. Da Amazon está aqui na descrição também. Então tem esse modelo e o conteúdo no LinkedIn, nas redes sociais é para isso, é para mostrar que dá para fazer muita coisa sem mexer em tecnologia. Agora, um ponto que é inevitável da gente tratar no momento de tecnologia que nós estamos, né? Quando a gente fala de qualidade de dado para o uso dentro da inteligência artificial, eu vou até dar um passinho abaixo no Technicase aqui, porque você fez uma ponta bem interessante, Paulo, que eu quero puxar para a gente falar disso, que é, por exemplo, os algoritmos que tratam semelhanças de cossenos, vetorização, etc. Eu estou até para gravar um vídeo para explicar esse conceito para os nossos ouvintes, deve estar saindo em breve aí. Quando você faz o embedding para ser usado ou ser treinado dentro do LLM, aquela informação ela vira um vetor de N direções, né? Ele tem várias dimensões ali. A gente tem uma limitação para imaginar isso visualmente, porque a gente só consegue imaginar em 3 dimensões. Mas esse dado, ou aquele embedding, ele vai virar uma matriz com N dimensões, né? Quanto mais acurado a semântica e a gramática daquele dado, melhor desenhado vai ser aquele vetor, né? E quando a gente fala de tecnologias de inteligência artificial para treinar os modelos e calcular os pesos, que modifica esses vetores, ou para incorporar contexto como uma RAG ou uma GAG, um dado que seja baseado em grafo, por exemplo, quanto mais esses vetores forem calibrados com eficiência, melhor o resultado da previsão e da geração do modelo de LLM. Isso falando da inteligência artificial generativa, né? Tem todo o contexto da classificatória também, né? Do machine learning clássico, que precisa dos labels, etc., que isso é discutível. Mas falando da IA generativa, a gente tem essa criação do embedding e essa vetorização das informações que é crucial. E a qualidade do dado para isso é essencial. Na opinião de vocês, o que muda no contexto de master data e de governança olhando para isso? Olhando dentro do contexto que talvez um cadastro ou um registro incompleto vai me levar a um vetor ruim que provavelmente pode não ser incorporado no contexto que deveria dentro do meu uso de LLM. É só seguir o playbook ou vocês acham que agora a coisa ficou diferente por causa do LLM? Eu acho que ficou tecnicamente mais complexo. Você tem uma questão tecnológica muito mais acentuada, então a exigência da qualidade do dado aumentou, não diminuiu. Então quando a gente fala do uso da IA, o dado precisa estar muito mais qualificado e esse dado precisa ter contexto. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um dado de um faturamento. Você precisa entender quem pode acessar esse dado. Você precisa ter linhagem de dados. Por onde esse dado passou e como ele foi alterado. Você precisa ter catálogo de dados para você entender. Você precisa saber quem é o owner dessa informação, quem são os stewards. Você precisa ter um conceito aqui para que quando for na IA e você fazer uma pergunta, qual é o faturamento? A IA tem que entender. Cara, eu posso dar essa resposta para esse indivíduo?
Ele pode saber o faturamento global da empresa ou só o faturamento da unidade que ele é gerente? Entendeu? Então, isso quer dizer, você aumentou a complexidade. Trazendo isso para a Master Data, eu até brinco, fiz até um vídeo no YouTube sobre isso, que o Google, na verdade, é uma empresa de taxonomia, ontologia e semântica. É isso que o Google faz. Sim. Cara, você conseguiu resumir perfeitamente o negócio dos caras. O negócio do Google é isso. Então, você vai lá, por exemplo, eu falo esse caso, minha esposa, inclusive eu amo ela, né? Mandar um beijo. Ela é maratonista. Já garantiu? Já garantiu um jantar perfeito. Um jantar perfeito. E ela é maratonista. Então, por exemplo, quando ela vai entrar no Google para fazer uma pesquisa, maratona na cidade tal, automaticamente já vem um anúncio de um tênis de corrida. Então, o que isso é? Cara, semântica, entender, né, que é uma maratona, e aí você tem ontologia, né? Quem corre maratona precisa de tênis, entendeu? Então você precisa fazer. Para isso funcionar, você precisa estar com um dado bem correto. Você precisa ter aquele produto tagueado. Então imagina que o cadastro daquele tênis não tivesse uma label dizendo que ele é esportivo, que ele tem amortecimento, não tivesse o que a gente chama no linguajar de Master Data o tagueamento correto. Cara, qual que era a chance disso dar certo? Então, o Master Data está se tornando cada vez mais complexo porque você precisa, principalmente nessa estrutura de RAG, dar o contexto e você colocar os limites. Até onde a LLM pode ir lá fora buscar informação, juntar com o que tem aqui dentro, de tal forma que a resposta ainda continue razoavelmente assertiva. Então, o Master Data agora acho que vai se tornar mais importante. E aí é a dica que eu dou. Segue o dinheiro. Cara, a informática foi comprada pela Salesforce. Por quê? SAP comprou a Heltio. Por quê? Porque os caras gostam de gastar dinheiro? É porque os caras estão entendendo que o nome agora é quanto melhor foi o meu dado, mais a IA vai ser potencializada. E aí eu acho que um ponto complementar que é muito importante, a gente falou de qualidade, MDM, RDM, cara, metadados. Beleza? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Porque qualidade de dados, as dimensões, né, tem todas aquelas, mas você enriquecer dados sobre dados é a função de metadados. E você tem a parte ali que o Paulo bem comentou, de proteção, que você vai criar ali os grupos de acesso. Então, veja, é uma junção de várias disciplinas, né? Segundo o Dama, governança mais 10, né? Que são ali as disciplinas da mandala lá do Dama, no DMBOK. Então, assim, isso não pode ser mais negligenciado. Não dá para negligenciar. E o peso, a importância disso é cada vez maior. E aí, quando você leva ali para uma ontologia, gente, fazer ontologia não é trivial. O Paulo comentou do data mesh. Definir a arquitetura da sua empresa por domínios, que serve tanto para data mesh como para service mesh, que a gente já comentou aqui um pouco, não é trivial. Exige que as pessoas parem e olhem para uma coisa que às vezes é negligenciada. Cadeia de valor e modelo do negócio. Precisa parar para pensar. Precisa parar para poder se aprofundar. Como a tecnologia funciona, precisa entender como a companhia funciona. É isso. Porque isso vai facilitar muito. Porque aí você não empurra uma tecnologia para o negócio. Você tem a necessidade de negócio e você escolhe a tecnologia que incorpora melhor o negócio. Aí eu vou fazer aqui o meu jabá. Valorize o arquiteto corporativo. Total. É o cara que vai entender como que a sua empresa funciona, vai separar os domínios. O arquiteto de processos, o arquiteto de dados, o arquiteto de TI. Isso. É que se eu falar arquiteto, o pessoal vai achar que eu estou puxando muita areia pro meu caminhão. Mas sabe por quê? Porque a arquiteto vem de arquitecton. Arqui significa o principal. Não sei se você sabia dessa. Não. Arquidiocese, principal diocese. Caramba. Arqui-inimigo. Principal inimigo. Caramba. Beleza? Então o arqui é aquilo que é o arquiteto principal. É o teto principal. É o tecton. Tecton. Tecton é de tecnologia. Arquiteto é a principal tecnologia. É a pedra angular. É o que vai fazer com que tudo permaneça em pé. Beleza? E aí quando você vai para o arquiteto de processo, é quem faz isso para processo. O arquiteto de TI, quem faz isso para tecnologia, de dados para dados. E às vezes as empresas não têm nem essas disciplinas fundamentadas dentro das suas organizações. E o que é importante é que assim, está na hora de investir nisso. A gente falou aqui de qualidade. Geralmente onde qualidade fica? Na empresa. Não existe essa área. Ela é um subproduto de alguma outra área. Geralmente de governança. Que eu brinco muito pior. Geralmente é um cara dentro do squad que é o que faz o teste.
É que aí você está falando de qualidade de software, que ainda tem a função. Beleza? Mas quando você vai para dados, existe uma máxima assim. A empresa tem? Não, joga para debaixo de governança. Ah, sim. Essa é a máxima. Uhum. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque governança ela é uma guardiã de estratégia. Ela tem um ciclo diferente, que é direcionar, monitorar e avaliar. A função de governança é garantir que o certo está sendo feito. Eu estou tendo ali o meu plano de governo, tenho uma direção e eu estou seguindo. Gestão é PDCA, eu estou olhando para como. E muitas vezes eu pego um monte de disciplina de como e coloco dentro da disciplina de o quê, sem investimento. Qual é a chance disso dar certo? Qual que é a importância que eu estou dando para aquele tema? Pouca. Sim. Então, acho que assim, as empresas precisam pegar dentro dessa elucubração aqui, dessa filosofia, precisa ter uma área de MDM na companhia. Sim. Precisa ter uma área de RDM na companhia. Precisa ter uma área de interoperabilidade na companhia. Precisa ter uma área de governança, sim. Precisa ter uma área de qualidade. Precisa ter uma área de metadados. Às vezes você não vai ter dinheiro para colocar tudo, mas pelo menos já vai organizando mentalmente que você vai precisar ter isso em algum momento. Você precisa ter os responsáveis. Essa disciplina precisa sair do papel e começar a participar do dia a dia, né? Isso aí. Paulo, eu queria pegar o gancho do que o Rudy falou, ainda no contexto de que eu acho muito importante, é a questão do metadado, né? Para quem não está familiarizado muito com os termos dessa área de dados, o metadado é o dado sobre o dado, né? Então, informações sobre aquela informação. Então, um exemplo. Número 38 é um dado. O que significa 38? Pode ser um número do apartamento. Pode ser uma idade? Pode ser uma idade. Pode ser um calçado? Pode ser um calibre? Pode ser o dado em várias si, coisas. E eu quero fazer esse adendo aqui sobre o metadado justamente porque ele é muito importante para o contexto para trabalhar com inteligência artificial. Não adianta eu só dar informação para inteligência artificial, só falar que informação é aquela. Exatamente. Né? E eu vejo que a gente tem muito pouco processo ainda dentro do pipe de dados das empresas de gestão de metadados. Como que você vê isso, Paulo? Existe framework para isso? Como que isso pode ser melhorado? Porque o dado sobre o dado, ele acaba sendo mais importante para o contexto do LLM do que o dado em si, né? Inclusive, né, até para meta, né, a gente tem metafísica, metadados, né, vem do grego aí, tá, complementar essa parte de etimologia que o Rudy, né, do dado além do dado. E traduzindo isso para quem não conhece, né, complementando. Quando você tira uma foto de um celular, né, a foto fica com uma série de metadados registrados. A cidade que você tirou a foto, né, a coordenada geográfica, a data e a hora, isso são os metadados. Quando a gente olha do ambiente tecnológico, os metadados eles vieram evoluindo junto com a informatização, com a internet, porque era natural você gravar o quê? Data e hora que o registro foi alterado, o usuário que criou, o usuário que alterou. Então esse era o conjunto de metadados que você tinha sobre um registro, seja um dado mestre ou um dado transacional. Só que isso é importante, mas chegou num limite. Não basta mais você saber isso. Você precisa saber de onde veio, para onde vai. E aí isso acabou fazendo a corrida pelos catálogos de dados, para você poder entender melhor o que são aqueles dados, e pela corrida da linhagem dos dados. Então é importante eu entender o seguinte, aquele dado veio, por exemplo, de uma plataforma de e-commerce, como que ele foi criado, quem criou, os metadados básicos continuam importantes, né? Mas espera aí, se ele saiu do e-commerce e virou uma nota fiscal no meu ERP, que transformações e cálculos que ele passou? E hoje você precisa, muito pela IA generativa, entender o cálculo que foi feito, porque a IA vai precisar desdobrar esse cálculo para responder perguntas. Então alguém vai perguntar, essa nota fiscal aqui no RP, como ela foi gerada? A IA só vai conseguir responder se ela tiver toda a linhagem do metadado. Ela vai falar, olha, essa nota nasceu aqui, tal dia, tal hora no teu RP, mas ela veio de um cálculo lá do e-commerce que fez isso, isso, isso. E é por isso que o frete da nota que você está perguntando deu R$15, por causa do cálculo baseado naquilo. Tudo isso vai ser nos metadados. Então, a gestão vai se tornar muito mais complexa e os devs eles vão receber muito mais pressão para fazer a melhor gestão desses metadados no momento da construção dos aplicativos. Como que você coleta essa informação? Por que a gente faz hoje?
Preciso fazer uma conta. Você escreve lá, estou escrevendo em Python, 1 mais 1, 2, divide e tal. Mas agora, como que eu mantenho essa conta em algum lugar, uma informação que não seja só dentro do código-fonte, mas que isso acompanhe o dado de alguma forma, para que lá na frente a IA consiga dar uma resposta mais rápida. Então, metadados, inclusive, é uma das principais áreas, das 10 áreas que o Rudy citou da mandala do Dama, uma delas é a gestão de metadados. E o metadados, ele também é importante porque o que é o tagamento de um produto? É também metadados. Esse tênis é esportivo, isso é um metadado. A gente está rodeado por metadados, a gente usa o dia inteiro. E talvez, eu não sei se por ser um fato tão trivial, a gente acaba sendo displicente, sabe? Com aquela coisa que a gente vê todo dia. Então tá sempre aí, deixa para lá. Muita coisa já é implícita, mas só que para o digital precisa ser materializado. Sim. A gente consegue entender que se a gente olha um tênis, a gente sabe que ele é esportivo. A IA não sabe, ela precisa ter algum complemento, né? Mas aí, na visão de vocês, isso entra dentro da gestão comum do dado já, para incluir também o metadado? Ou isso precisa ter alguma modificação de processo? Porque, veja, o desenvolvedor não está acostumado a fazer esse tipo de rastreio, né? Geralmente você gera em tabelas e em armazenamento aquilo que é output da aplicação e não aquilo que é core da aplicação, aquilo que está ali no meio, né? Como é que, por exemplo, um gestor de governança de dados vai conseguir transformar isso, que vai mexer diretamente ali no processo de desenvolvimento do cara? E vai ter resistência, porque vai demorar mais para desenvolver, vai ter o gestor que vai falar, pô, mas por que eu preciso registrar isso se eu não uso essa informação para nada? Como é que fica essa parada? Vamos imaginar o seguinte, né? O gestor de negócio é a criança com a bicicleta, né? Que quer andar, né? E a governança de dados é o pai que não quer deixar o filho cair. Mas o pai sabe que o filho vai cair. Então, o que você faz? Você tenta levantar ele o mais rápido possível e falar, filho, não se machucou muito, passa uma água no machucado e continua andando. Então, eu acho que todo mundo que trabalha um pouco com governança e gestão de dados tem essa visão que você vai gerar um débito técnico, você vai gerar talvez um processo não otimizado e que você tem que lidar com essas deficiências inerentes a qualquer organização, conjunto de pessoas, né? Então, para você poder trabalhar. Então, como que a gente vai ter que fazer? Muitas vezes vai ter que correr atrás do prejuízo, né? É ruim essa palavra, né? Porque ninguém quer correr atrás do prejuízo, você corre atrás do lucro, né? Então, nós vamos ter que fazer o exercício de correr atrás do lucro, Wellington. Então, aquele código foi modificado, criou uma fórmula, uma regra. Onde está essa regra? Alguém documentou? Porque se tiver uma especificação, a especificação serve como contexto. Pode ser colocada lá dentro, né? Então você consegue ter esse trabalho. Pô, ninguém fez isso, não tem especificação, tá só lá no código-fonte o cálculo. Então vamos entender a fórmula? Pô, entendemos a fórmula. Aí você tem hoje ferramentas de linhagem, e aí o Rudy pode explicar bem também, que você consegue falar, olha, esse é o cálculo feito aqui, essa informação acontece aqui. Aí junto com catálogos, glossários, aí você vai criando esse ferramental. Mas é um pouco isso. Na maioria das vezes a gente vai ser o pai que corre atrás da criança que caiu de bicicleta, entendeu? É artesanal. Vai ser artesanal. Tem coisas que você vai conseguir colocar embutidas no processo. Que aí você pode usar a filosofia Lean, que você sai de uma coisa mais empurrada para puxada, beleza. Você já consegue adequar no processo. Então, por exemplo, metadados preenchidos, a descrição de um campo de uma tabela. Você consegue colocar isso como parte do processo, beleza? A parte legada, o que não tem, é mais difícil. Você vai ter que saber lidar com isso ou fazer uma força-tarefa para poder atualizar. Pode usar até a própria IA para criar ali em cima de alguns inputs de contexto, ela forjar ali a descrição. Né? Exatamente. Você vai ter os metadados operacionais, que aí é o owner, né, a linhagem, que aí você pode, através de uma boa arquitetura de domínios, ou então através de uma ferramenta que vai entender o PLSQL, vai entender o código, ele vai rastrear a linhagem. Aí você pode resolver isso com tecnologia, tá? Mas a parte de contexto, a parte de você conseguir trazer ali a ontologia, ela ainda é muito artesanal.
Você pode beber de modelos prontos no mercado, né? O Paulo comentou alguns aqui. Você pode pegar tabelas de referência, você pode pegar algumas coisas assim para poder te ajudar. Mas no final, vai ter que ter uma curadoria humana, vai ter que ter uma coisa mais artesanal para você poder adequar. Eu acho que o grande segredo vai ser você conseguir priorizar aquilo que agrega mais valor para sua companhia. Porque o dinheiro não é infinito, a tecnologia é limitada, geralmente as disciplinas de gestão e governança de dados recebem menos investimento, então você vai ter que saber realmente a luta que você vai ter que duelar, vai ter que batalhar. Porque se você tentar fazer em tudo, você não vai conseguir fazer em nada. Minha sugestão é trabalhe com Quick Win, use isso para promover a área, trabalhe no ego e consiga outras iniciativas para você fazer a roda girar. Porque se você for partir pelo preciosismo técnico, você não vai conseguir mudar a realidade da sua empresa. Cara, eu vou dar... Só permite dar um exemplo prático, tá? Então, a gente fez isso na 4MDG. Então, a gente tem um software de Master Data Management, um software SaaS. E então, eu configuro os fluxos de Master Data e faço todo o trabalho de enriquecimento, tem taxonomia, enfim, uma série de técnicas que a gente aplica. Qual que é o problema disso? Quando eu entro numa grande empresa e a gente começa a fazer análise de requisitos, começam a surgir regras do Master Data. Quais são as regras que aquele Master Data precisa atender? Tem cenários, por exemplo, um cadastro de material chega a ter 300 regras envolvidas. E muitas vezes regras concorrentes, concomitantes. Então, fica humanamente impossível. A gente chegou nesse nível de configurar 300 regras, aí o usuário mudou o requerimento de negócio. Qual regra que você mexe? Se você mexer na regra 150, será que não vai afetar a regra 10? Então, ficou um processo complexo. E aí a gente usou a IA. Então, a IA, o que ela fez? Ela lê todas as regras que estão no motor de Data Quality do 4MDG, e aí ela consegue falar o seguinte, se você mexer nessa regra, ela vai impactar outra regra que tem lá atrás. Só que isso ainda não era suficiente, porque ele estava lendo o nosso motor de regras. E tem muitas vezes que eu preciso aplicar algoritmos mais avançados. Então, a nossa solução permite que eu faça a codificação dentro dela de Python. Então, eu vou lá, codifico alguma coisa em Python. Por exemplo, eu preciso rodar uma variação de um algoritmo de similaridade específico para esse cliente. Então, eu vou lá, abro um código Python, faço algumas análises. Aí nós tivemos dois problemas. Eu tenho um motor de regra com as 300 regras e tenho scripts Python rodando em paralelo. Aí o que nós trabalhamos para resolver esse problema prático? IA, lê o código-fonte do Python, entende o que ele está fazendo e traz para tudo. E aí hoje, na 4MDG, a gente chegou nesse nível. Vou fazer uma implementação do 4MDG na nossa empresa. Eu vou te entregar já como requisito todo o processo, todas as 300 regras mapeadas, inclusive se tiver algum desenvolvimento em Python para fazer algum script, ele também vai mapeado para você. E aí esse modelo que a gente fez para ajudar nisso, virou também um Quality Assurance. Então, por exemplo, terminei o processo, configurei todo o fluxo, fiz as integrações com SAP, com Salesforce, está tudo prontinho ali, está no ambiente de staging. Poxa, preciso mandar para produção. Espera aí, antes de mandar para produção, a gente vai lá na IA, a IA conecta, analisa tudo e ela começa, olha que legal que a gente montou, ela analisa o ambiente do cliente que a gente montou e confere com todos os outros ambientes que a gente já montou no passado. Então, imagina o seguinte, você está numa empresa que tem SAP. O SAP tem os mesmos campos em todas as empresas. Pode mudar uma coisinha ou outra, mas tem lá. Então, quando eu vou fazer a entrega de um MDM integrado ao RP SAP, a minha IA analisa e fala o seguinte, espera aí, eu estou vendo esse fluxo aqui, você não colocou o campo X. Esse campo X tem todos os outros fluxos que você desenhou no passado de SAP. Então, o Quality Assurance já aponta um problema. Por que esse campo não está sendo usado? Pode ser um requerimento de negócio, ou pode ser que o cara que estava desenhando o processo bypassou esse campo e não colocou. Então é nesse nível também que a gente está para trazer isso, né? Porque a gente está muitas vezes aqui na teoria, mas para tangibilizar para a galera, a IA ela vai conseguir fazer muita coisa. Óbvio, a gente tem uma boa gestão de metadados na plataforma, todas as regras estão detalhadas, o motor de regra tem um funcionamento único, então a IA consegue extrair valor disso. E o processo provavelmente é um greenfield lá, né? Já é uma coisa que funciona no dia a dia. Ou você acha que até mesmo essas regras e esses motores, eles podem ser aplicados a qualquer contexto? Todo contexto, assim, esse motor que a gente desenhou, qualquer contexto de MDM de qualquer empresa. A gente está hoje com 90 clientes ativos usando nosso software de MDM em 7 países. Então, por exemplo, é o mesmo motor de regra, que a gente é um SaaS mesmo,
com código fonte único para todos os clientes. Então, essa foi uma abordagem que a gente adotou lá atrás. Não quero fazer um código fonte para A, para B e para C. Caso eu precise de alguma extensão, a gente tem uma extensão em Python ali que você faz um script específico, mas o código fonte da plataforma ele é único. E o motor de regra, ele é único. Em que sentido? A gente trabalha com o conceito de esquemas. Então, cada cliente eu vou criando ali um tenant para ele, né? Então, mas o código-fonte é o mesmo e vai tendo essa gestão separada, até por questão de segurança do cliente, ele ficou mais confortável quando tem uma separação lógica do dado dele. Então, a gente não compartilha dados, mas as regras do motor, como o motor funciona, é o mesmo código-fonte para todo mundo. Aí, isso agilizou muito para IA e torna os projetos mais seguros. Tanto é que hoje, na 4MDG, eu só faço a entrega de projeto depois que a IA fez toda a análise. Para reduzir o erro humano, entendeu? Interessante. Duas perguntas aqui que ficou na minha cabeça enquanto vocês faziam as explicações. A primeira, ainda a respeito de usar a IA para fazer certas inferências. Vocês acham que isso, de fato, com algum pouco de contexto que a gente gerar, a IA vai conseguir gerar esses metadados que a gente precisa para todo esse processo de governança? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque antigamente a gente precisava do tagueamento extremamente rígido para o machine learning, né? Então, até para que as pessoas consigam fazer um paralelo com a gente. Se eu precisava usar um processo de inteligência artificial para detectar se uma determinada conta, um pagamento era fraude ou não, eu tinha que ter um histórico marcado por um humano, marcando todos os que eram fraude e os que não eram. Ela entendia os padrões ali, por probabilidade estatística, e aplicava a uma nova massa, né? A IA generativa, ela não tem essa necessidade inicial de você ter uma massa de treino, porque ela já foi treinada através dos tokens, etc. Ela tem essa adaptabilidade, mas ao mesmo tempo ela não tem essa especificidade daquele contexto que você precisa passar inicialmente para ela. Vocês acham que isso tende a facilitar os processos, como o Paulo deu o exemplo nesse projeto que ele colocou? E outra, como a IA ela não precisa de só dados estruturados, eu tenho a oportunidade de ter outras informações que não só o dado para construir esse metadado. Por exemplo, o próprio código-fonte da aplicação, que o dev não documentou, não botou um campo, mas a minha IA consegue entender e levar esse dado para a ponta. E para fechar, qual é a correlação que vocês enxergam disso com o conceito de produto de dados? Porque a regra que gera o dado deveria estar encapsulado dentro daquele produto, ou não? Vou responder aqui. O problema da IA é que ela sempre responde, né? Isso. Ela nunca fala não sei, né? Exato. Então... Você perguntou uma coisa, ela vai te responder, certo ou não? Certo ou não. Então, esse é o grande dilema. Eu vejo que um processo manual, se a gente olhar as grandes e médias empresas, o legado que a gente tem tecnológico, fazer manualmente vai ser muito difícil. Então a gente impossível vai conseguir, até, né? Então a gente vai conseguir avançar com a IA. E aí a gente vai ter que trabalhar com um certo grau de assertividade. A gente vai entender que em alguns momentos a IA vai registrar aquela informação de uma maneira incorreta, vai inferir um metadado que não é a melhor forma, vai trazer o cálculo que não é exatamente aquilo, e isso vai trazer impactos. Pode ser um impacto de 10 centavos, pode ser um impacto de 10 milhões. E aí o risco que a sua empresa está disposto a correr, ele vai ser fundamental. Pensa num hospital. Um erro pode ser a perda de uma vida. Então, talvez o hospital não queira arriscar. Sim. Mas vão ter outros modelos de negócio que talvez vale e muito você assumir alguns riscos, porque o impacto, a imagem da marca e financeiro vão ser pequenos. Exato. Então, e aí vai ter a refinação. Eu acredito muito que, pelo menos, nos próximos anos, a gente vai trabalhar muito com o conceito do humano no loop, né? Human in the loop. Então, cara, deixa aí aqueles pontos que ela não tinha muito uma assertividade muito grande, você passa por uma revisão, e aí você vai tentando minimizar, mas você não vai conseguir resolver 100% essa questão. Cara, num universo perfeito, sim, teria que estar tudo ali já no produto dados, documentado e tal.
O que eu estou fazendo de forma prática na 4MDG e acho que vai servir para muitas pessoas que nos escutam? O ótimo é inimigo do bom. Você tem que entender que você tem uma jornada. Eu acho que você tem que fazer um cálculo de risco. Né? Não é porque você não vai buscar a perfeição que qualquer coisa serve. Você tem que chegar num bom termo. E esse bom termo tem que estar compactuado, no nosso caso, com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, com os nossos fornecedores. Até aqui acho que vale a pena ter o risco porque o benefício é muito grande. E aí você vai fazendo esse trade-off, essa análise, né? do que vale o risco. Uma coisa que a gente está fazendo para dar mais contexto é: eu vou estar fazendo análise de requisito com você. Então você é o key user do projeto, eu sou o analista da implementação. Então qualquer orientação, grava a reunião, pega a transcrição da reunião e joga dentro do contexto do projeto. Então a gente vai conseguir, quando a IA for fazer a análise, a gente já agora está trabalhando em cima disso, para a IA falar o seguinte: o fluxo está pronto, deixa eu analisar a transcrição da reunião para ver se o funcionário, o colaborador da empresa, se ele fez alguma recomendação ou ele fez algum pedido que não foi atendido no fluxo do Master Data. Então nós vamos chegar nesse nível. Imagina você ter um Quality Assurance tão preciso que vai falar assim: opa, implementador, lá na 20ª reunião que você teve, o usuário falou que queria a tela branca e você está entregando azul. Então é nesse nível que vai chegar. Óbvio que a gente vai ter uns falsos positivos. Aí vai falar o seguinte: faltou tal campo. E quando você for olhar a transcrição, não era bem isso que ele queria. Mas o benefício é muito grande, cara. A gente precisa acelerar a entrega, cara. Não tem... todo mundo aqui trabalha... Ninguém é bobinho, cara. As empresas querem entrega. E agora o teu chefe, no meu caso o cliente, mas quem trabalha numa empresa, o teu chefe, ele sabe que a IA potencializou. Então ele quer tudo para ontem. Então agora é gestão de risco. Até onde eu vou arriscar, mesmo que eu possa ter um resultado não tão bom, mas conseguir fazer a entrega num tempo para a empresa. Porque também não adianta falar assim: cara, eu vou te entregar a melhor governança de dados do mundo, a melhor arquitetura daqui 5 anos. O cara fala: daqui 5 anos a minha empresa quebrou. Meu concorrente está tomando meu mercado agora. E é só fazer um complemento. Não sei se está claro para todos, mas o segredo sempre é a estratégia. Qual que é o risco que você está disposto a aceitar? Qual que é o resultado que você quer alcançar? Qual é o investimento que você pode ofertar? Não existe ali uma outra variável. Tá? Então, por exemplo, o que acontece muito nas empresas que dá muito errado? Eu tenho uma estratégia super agressiva sem investimento. Não vai funcionar. Eu quero alcançar resultados expressivos, mas eu não tenho fundacional para alcançá-los. Então, tudo passa pela estratégia. Eu preciso ter uma estratégia que respeite a minha essência, respeite a minha estrutura e respeite a minha capacidade de execução. Qualquer coisa diferente disso, cara, desculpa, você não tem uma estratégia, você tem uma insanidade, uma loucura, e o seu barco vai pegar fogo, a sua casa vai ser destruída, tá? Então aí, se você é executivo, tem proximidade com o executivo, estimule a construção de uma boa estratégia. E aí, sobre o uso da IA, novamente, é um meio. É um meio. A IA acelera muito? Acelera. Mas eu fazer eficientemente bem algo que não deveria ser feito, para que vale? Peter Drucker já diz, não existe nada tão inútil do que fazer eficientemente bem algo que não deveria ser feito. Então, para mim, 90% dos casos de IA se aplicam nessa frase. Então, aplique IA, aplique, mas para aquilo que faça sentido. Aqui o Paulo trouxe vários exemplos de uma aplicação de IA sensata, bom senso. Eu estou trazendo isso para poder melhorar cadastro e trazendo lucro, dinheiro vivo, através de uma solução de MDM com IA embarcada. Mas muitas vezes, cara, você não precisa de uma IA, ou você não precisa de um produto de dados, você precisa de um processo bem feito. Você precisa de uma coisa simplesmente que alguém parou para pensar e refazer ali o background, que é o que vai ser necessário para realmente virar o ponteiro do seu negócio. Tá? Então, cuidado com a hype. A gente tem muitos riscos, tá? Então, vamos usar a IA do jeito que ela tem que ser usada, para potencializar valor para o negócio e não potencializar desperdício. Tá? Cara, quando você vai construir uma fábrica, você tem a gestão de riscos. Cara, o que pode dar errado, até onde você vai, o que você pode ou não fazer. Você tem que trazer também a gestão de risco para a sua gestão tecnológica, né? Vale a pena eu pagar esse risco? O benefício vai? E aí você busca consenso também, né? Tem uma frase que me falaram uma vez que me marcou, né? Empresa que fatura bilhão não pode querer gastar centavo. Cara, você tá numa empresa que fatura 3, 4 bilhões e aí você tá ali discutindo R$1.000, R$10.000 para uma área de dados.
Cara, desculpa, tem algo muito errado na tua estratégia. Quer dizer que você não tem estratégia nenhuma. Entendeu? E esse é o dilema que acontece. Eu, como player que vende software, cara, eu já entrei assim em negociações que eu falo, caramba, eu tô 1 ano negociando com essa empresa e a gente tá falando de 10 mil reais para cima ou para baixo, a empresa fatura 5 bilhões. Cara, tem alguma coisa que tá muito errada. Se o seu problema é tão grande, quanto tempo você vai ficar aqui negociando, empurrando com a barriga para não ver? Então, cara, qual que é a tua estratégia de dados? Você tem problema de dados? Você quer resolver ou não? Ok, pode ser que você não me escolha, mas escolha um outro player e resolve o teu problema. Então, tem muito disso que o Rudy foi perfeito, cara. Quando você não tem estratégia, você não tem orçamento. Se você não tem orçamento, você não tem ação. Aí você fica com uma equipe estafada, um time pequeno, apanhando, né? E não consegue fazer nada. Quem nunca recebeu aquela, não, isso aqui é pro executivo. Né? Aí eu falo assim, se é pro executivo, então é estratégico. Sim, muito estratégico. Cadê o orçamento? Aí geralmente a pessoa não me procura mais. Então não precisava. Exatamente. Um ponto que eu queria pra gente fechar, que vocês foram extremamente assertivos nessa fala final de vocês. Eu queria, Paulo, que você desse uma palavra para quem está nos ouvindo. Nós temos muitos ouvintes que são tomadores de decisão, executivos, gerentes, etc. E eu não vou falar para você dar um conselho para quem está se preocupando agora com a área de dados, porque eu acho que não é nem esse o momento que muitas empresas estão vivendo. Eu queria que você desse uma palavra para quem já está avançando em inteligência artificial, ele já está tendo algumas boas aplicabilidades, como o Rudy falou, que geram valor, mas ele está começando a bater na barreira de dados. Ele está começando a ver que, puxa, meu RAG não está trazendo o que deveria, porque o meu dado não está completo. Eu começo a ter dependência de construir a minha própria infraestrutura de dados e até de LLM, mas eu ainda não tenho essa completude de dados. O que você diria para esse cara? Para onde ele vai? Quais são os primeiros passos? E qual a cor do lenço que ele chora? Vamos lá. Eu tenho a seguinte visão. O padeiro faz pão, o mecânico conserta carro. Cuidado com a centralização excessiva dentro da tua empresa. Querer fazer tudo somente com suas competências internas. A IA criou um cenário que ele é muito perigoso, de que uma equipe enxuta pode resolver todos os problemas do mundo, porque foi lá no Google, achou um repositório no GitHub, enfim. Criou essa ilusão, né? Criou Que é essa uma ilusão. Efeito Danny Kruger na veia aqui. Exato. Estudei Então, um dia, já sou mestre. E quando você fala de dados, você está falando de uma questão que envolve diversas competências. Dado não envolve só o time de dados. Você tem um time de compliance da empresa. Você tem um time de gestão de riscos. Então você precisa de um conjunto de competências para fazer a coisa andar, que não é só tecnologia. E você precisa também, cara, que a tua estratégia de dados... vou usar RAG. Ok, para quê? Mas está conectado com a estratégia como, quando e onde. Quanto de dinheiro vai fazer? Então eu vejo, por exemplo, muita gente começando uma iniciativa. Vou construir aqui uma IA, alguma coisa do tipo. Você já montou o business case? Quanto de dinheiro isso vai trazer? Então, refundar, pensar um pouco nisso, né? Trazer parceiros dentro da empresa para a sua iniciativa, acho que é muito importante. Eu vejo ainda hoje a parte de tanto os devs como o time de data errando na conquista do apoio, e aí por isso a iniciativa morre, porque não tem apoio. Mas quem já está nessa, tô aqui fazendo, tenho orçamento, tenho uma estratégia, já montei um business case, acho que isso aqui vai realmente trazer dinheiro para a empresa ou economizar dinheiro para a empresa, dado depende de pessoas e processo. Então você tem que falar o seguinte, ok, vou usar esse dado, tenta puxar da onde ele veio e o que você precisa fazer para corrigir. Porque muitas vezes você está gastando uma energia gigante configurando aqui IA e que você fazendo aquela, sabe a última vírgula no prompt para dar uma melhoradinha. E aí se você gastando o salário muitas vezes de um cientista de dados, tem estudos da IBM que assim são assustadores. O cientista de dados gasta mais tempo fazendo limpeza do que efetivamente trabalhando. Então, cara, para um pouco, respira. Talvez com 10, 20 mil reais você resolve um problema lá na ponta que está te custando 1 milhão aqui. Então, é como a gente fala, a tecnologia evoluiu, mas o formato de resolução de problemas é o mesmo há muito tempo.
Cara, faz uma análise causa-raiz, uma navalha para você ver qual é o problema, um diagrama de Pareto. Muitas vezes você está focando ali nos 80% que não leva a lugar nenhum e não está vendo os 20%. Então, assim, parar um pouco, pensar em dado não só como uma questão tecnológica, mas como um produto de pessoas, processos de tecnologia. E buscar onde estão os problemas que geralmente vão estar na ponta. E muitas vezes não é tão difícil de corrigir quanto parece. É só a história do jabuti em cima da árvore, as pessoas ficam com medo. Mas sobe lá e pega o jabuti. Por quê? Porque vai ser muito mais eficiente. Senão você vai fazer um modelo que vai passar nos teus testes e daqui 6 meses vai começar a dar algum problema porque você não previu que o dado está vindo errado, não passou em alguma análise de data quality, entrou ali dentro e fez errado. Vou citar um exemplo. Eu fui num evento de crédito, né? E o cara estava contando que desenvolveram um algoritmo para calcular o crédito das pessoas. Cara, fantástico. Você eliminou mesa de crédito, você tirou analistas e tal. Só que o que aconteceu? O algoritmo foi aprendendo que determinadas pessoas que moravam em determinados bairros, elas eram melhores pagadores. Então, quando acontecia um certo critério, sendo um bairro um deles, fornecia maior crédito. Pô, lindo, maravilhoso. Só que eles não viram que tinha um conjunto gigante de pessoas com bairro cadastrado errado. Então, liberou crédito baseado numa variável. Óbvio, não foi a única variável usada, mas ela contou ponto, liberou o crédito errado porque o dado estava ruim. Isso acontece por quê? Porque ninguém fez as perguntas certas. Ok, isso aqui é o que nós vamos usar? Isso está certo? Vai chegar certo? E qual que é o risco se não chegar certo? Acho que esse é o ponto que eu quero passar. Principalmente para um diretor de tecnologia, um CTO ou um diretor de negócio. Cara, dá uma respirada e faz essa análise, cara. De onde está vindo essa informação? Qual é o nível, o grau de precisão, de acurácia, de conformidade, de atualidade dessa informação para trazer para cá? E para de considerar que tudo é prego e você é martelo. Para de sair batendo em tudo. Para de sair metendo IA em todo lugar. Dá uma refletida nisso. Tem uma síndrome, né, que quando você vai no médico, tudo é problema daquela disciplina médica. Então, pro cara lá que é nutricionista, tudo vai ser alimentação. Pro fisioterapeuta, tudo vai ser ali um alongamento, sei lá. Enfim, existe essa máxima. E acho que esse ponto que o Paulo trouxe é extremamente essencial. A gente tem que tratar a especificidade onde ela tem que ser tratada mesmo. A causa tem que ser tratada onde tem pessoas competentes para aquela causa, tá? Eu gosto também de pensar que o pensamento crítico ele vai ajudar muito a você tomar boas decisões, né? E pensando lá no Fórum Mundial, né? Fórum Econômico Mundial, que sempre fala dos 4 Cs: pensamento crítico, comunicação, colaboração e comunicação. Acho que para a gente ter sucesso, a gente precisa estar bem alinhado nesses 4 Cs, tá bom? E aí, olhando para IA, que foi ali a sua pergunta. Quando a gente pensa em produto, é um encapsulamento de valor que é composto por um ou mais ativos que tem uma função básica: orientar ou tomar uma decisão. Isso aqui é o conceito de um produto de dados. Então, eu tenho que trabalhar no gerenciamento dos meus ativos que compõem aquele produto de dados e tenho que trabalhar na governança para potencializar impacto. Esse aqui é o segredo do sucesso para eu criar bons produtos. E aí, fazendo um recorte para IA, eu tenho 3 grandes E's que eu vejo como riscos. Eu tenho o E de escala, que a gente até já comentou um pouquinho aqui. Eu posso ter uma escala de custo, eu posso ter uma escala de identificar problemas ou situações que eu não consigo depois jogar para a minha operação. Eu tenho vários E's aqui, vários problemas relacionados à parte de escala. Para isso, o conselho do Paulo é ótimo. Revisita o seu business case. Vê lá qual que é a sua proposta de valor. Tá? Eu tenho problemas estruturantes, que aí os riscos é qualidade, certo? Metadados, contexto. Para esses, é investimento fundacional. Então, resolve o seu problema na origem antes de você continuar com esse projeto. Senão, você vai entrar lá com um cientista ganhando milhares e milhares de reais, um projeto de milhões e milhões, e o cara, no final das contas, está limpando bit byte. Tá? E aí, nós temos um outro E, que é a ética, que não pode ser negligenciada, que tem ganhado contexto ainda mais agora, numa época que você precisa ter explicabilidade, precisa ter um monte de coisa. Então, para esse, é investir em processo, para que você tenha uma governança de IA bem estruturada, bem robusta, seguindo as práticas de mercado, para que no final das contas você não exponha a sua empresa e acabe lançando um produto super legal,
mas que no final das contas vai gerar discriminação e aí o seu modelo de negócio vai por água abaixo. Muito bom. Cara, esse episódio para mim foi uma aula sobre dados. Saio daqui com a cabeça um pouco maior, e olha que já não é pequena. Eu não vou nem discordar disso. Eu saio com a cabeça um pouco maior depois de conversar com vocês dois aqui. Muito bom. Antes da gente encerrar, Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho mais para o evento e convidasse novamente os nossos ouvintes para participar do Amigos do Cadastro. O melhor nome de evento que eu já ouvi, assim, disparado. Maravilha, Wellington. Então convido a todos, dia 19/8, no Teatro Sabesp, dentro do Shopping Frei Caneca. Então é super tranquilo, tem estacionamento gigante, você pode parar. É um evento de um dia inteiro, vai ter coffee break, vão ser mais ou menos ali 30 palestras, todas palestras técnicas de negócio. A gente está convidando clientes de grande porte para palestrar e estamos trazendo pessoas do mercado como o Rude, Carlos Caldo, para falar sobre governança e gestão de dados. Vai ter a IA, né? Vai ser um tema fundamental. Vai ter ali diversos parceiros como a Home Agent, a INSE, que é a antiga Meta. Nós vamos ter ali diversas empresas patrocinando, apoiando. Vai ter o pessoal da editora Brasport com vários livros técnicos, inclusive livros de IA, para quem quiser conversar. E a ideia de lá é ser amizade mesmo, é sair, conversar, tomar café junto. No final lá vai ter também happy hour, então tem banda, vai ter cerveja, então vocês estão ali convidados ali para poder participar. E qual que é a ideia? Fazer as pessoas conversarem, trocarem ideias e se ajudarem de alguma forma entre si, né? Por isso o nome Amigos do Cadastro. Essa vai ser a 4ª edição. A primeira seria, para vocês terem uma ideia, a primeira era para ser num pequeno auditório de 30 pessoas. Eu fui chamando as pessoas, mas foi na época da pandemia que teve que ser cancelado. E esse pequeno evento que era para 30 pessoas, hoje vai ser 700. Então ele foi dobrando incrível. Ano após ano. É um evento gratuito, mas quem quiser também tem um ingresso VIP, que dá direito a algumas coisinhas diferentes. Mas para quem está sem grana e tal, vai no ingresso gratuito mesmo, tá lá no Simpla. Então, é só buscar Amigos do Cadastro, lá dentro do Simpla, pode fazer a aquisição. E também aí eu gostaria de falar um pouco do livro, né? Para quem quer se aprofundar em Master Data, tem o meu livro que eu lancei, Master Data Fundamentos e Aplicações. Está disponível também ali na Amazon para quem quiser fazer a aquisição e entrar nesse mercado que está crescendo bastante. Falta profissional, que nem o Rude comentou, né? E para quem também quer avançar, se especializar nessa área de governança de dados, a gente também tem um treinamento online, tanto para empresas como para pessoas físicas, que é a MDM Academy. Então, é uma trilha de 100 horas com diploma universitário. Então, você faz uma extensão universitária livre, sai com um diploma reconhecido pelo MEC na área de governança e gestão de dados e, obviamente, Master Data, que é a nossa praia aqui. E é isso, né? Excelente, cara. Parabéns. Se você for lá para o evento, vai ter a oportunidade de conversar com nós três aqui. Total. Porque estaremos lá, vamos tomar um café. Tomar cerveja, né? Tomar uma cerveja e trocar uma Café ideia. de manhã e cerveja mais tarde. Isso. Espero que vocês gostem de rock, que eu contratei uma banda de rock pro finalzinho lá. Aqui é nossa identidade. Então, E já que o merchan também não é uma coisa característica do nosso amigo Wellington, sigam o PPT Não Compila nas redes, siga também lá no LinkedIn, Spotify, o que mais? Spotify, LinkedIn, Instagram, é isso, as redes aí, gente, as redes. Compartilhe com todo mundo, pegue lá o episódio, compartilhe no grupo da empresa, que você sente necessidade ali de propagar aí o MDM, compartilhe os outros episódios também com a sua rede de apoio, rede, enfim, corporativa. Siga também o Paulo nas mídias, ele já falou no começo do episódio, mas reforço aqui, Paulo Cordeiro, como ele mesmo falou, careca de barba, falando de dados mestres. Siga lá no LinkedIn. Me siga também no LinkedIn, Luiz Rude. Se você quiser saber mais de Data Mesh, a gente comentou aqui também. Também tem um curso lá na... Precisamos fazer um novo episódio aí para atualizar. Pois é. Já tem uns anos que a gente falou de Data Mesh aqui. É verdade. Precisamos atualizar. A gente fala bastante coisa, né? Enfim, nós precisamos fazer. Mas siga lá no LinkedIn, veja o trabalho de todo mundo e adquira conteúdo. Os podcasters, né? Geralmente compartilham o conteúdo simplesmente pela vontade de compartilhar conhecimento e porque realmente o mercado ele precisa de pessoas que façam isso. Então, compartilhem, consumam esses conteúdos e aqui todo mundo está aberto para conversar, aprender e trocar experiências, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu gosto de gravar com o Rude, que ele é muito mais influencer do que eu. Olha só.
Que finalização de episódio maravilhosa. Só esqueceu de falar que a gente também aceita contribuição no pix@pptnocompila.com.br. Você já definiu o nome da galera que vai ser patrocinador? PPT Wars. PPT Wars. Não, fica ruim, né? Fica. Vamos ter que pensar melhor. Eu não aprovo esse Master Data, não. Precisamos de alguém de marketing aqui. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Mais um episódio maravilhoso. Obrigado novamente, Rudy. Obrigado, Paulão. Valeu. É isso. Valeu!